Olá, meus amigos, sejam muito bem recebidos aqui no Místico Joffer Tarot. Eu, o seu Gnomo Nascimento, ali no cantinho, esse cenário. Antes de começar tudo, eu vou mexer um pouco a câmera aqui, porque uma pessoa me perguntou da onde vem essas luzes, tudo, e eu quero explicar para vocês, ó. É uma árvore, tá vendo? Essas árvores de Natal, mas eu gosto muito de misticismo, eu gosto muito de magia. E na magia, o mago ele usa simbologia, ele usa artefatos, arquetipos, o tarô, como meio de simbólico. Então essa árvorezinha, para mim, a simbologia que ela traz é a árvore da Cabala, porque ela tem essas luzes cintilantes, e a Cabala também está alinhado ao nosso microcosmos, que é nossos chakras, nossos pontos energéticos. Então eu gosto muito de deixá-la com uma simbologia, que é a simbologia que você pode levar para a vida. Que todas as energias, tudo está se transformando na natureza. Tudo se transforma, tudo vem, tudo tem ciclos, tudo vai para cima, para baixo, as above, so below, o hermetismo, que também tem muito a ver com o nosso corpo, nossos chakras, né? As above, so below é o chakra de baixo, que é o sacro, é o mais baixo, até o nosso coronário, que liga ao céu. Uma simbologia. Bom, eu acho que vocês gostaram. Deixe nos comentários se vocês gostaram. Se vocês querem que eu fale mais sobre misticismo antes das leituras, eu acho super válido. Mas eu estou muito feliz que vocês estão aqui de novo. Aqui agora eu vou fazer umas leituras assim, com a luz apagada, mais místicas. E eu quero saber se vocês gostam, se estão gostando. Deixe no comentário. Místico, adorei, novo cenário, esse ar mais misterioso, mais místico. Ou se não, não gostei, prefiro antigamente. Coloca e vão me ajudar a eu também poder saber o que vocês preferem. Mas hoje a leitura vai ser para Capricórnio. Faça um círculo de proteção. Optiá, meu povo cigano, Aquiarô, Selvachose, Axé, todo o povo de Aruanda, a chama do Pai Celestial, sempre protegendo, sempre trazendo aqui somente o que é necessário trazer, a verdade plena, a graça divina, porque nada se faz achando que é superior ao Todo-Poderoso Pai. Essa é a graça divina. Então vamos lá, eu vou começar com aqui o Golden Dawn, lembrando que é uma mensagem coletiva. Se não ressoar com você, solta para o universo. Vai ter muito mais leituras. Veja até o final, porque às vezes a mensagem não está no começo nem no meio, está no fim. E bora pro vídeo, bora para a leitura. Se puder também, deixe seu like, comente. Qualquer comentário ajuda muito o meu canal a chegar mais longe. E eu quero pelo menos chegar aos 1000 inscritos para poder continuar essa jornada maravilhosa que eu tenho com vocês, que para mim é muito importante. Então se você também acha importante, você já está com o dedo no like e já está escrevendo alguma coisa, uma gratidão, um emoticon, qualquer coisa ajuda muito o Místico Joffer. Vamos lá, Capricórnio. A gente precisa... Eu vou aceitar, viu? Mais duas, já que foi tão rápido, né? Mais duas. Essa aqui eu aceito, a outra não, porque não cai. Tá? Gratidão, universo, gratidão, espiritualidade. Começamos aqui com a gangorra, a balança, o 2 de ouros. É o Ouroboros também, tem aqui a simbologia. É uma mudança harmoniosa, mas até chegar essa mudança você já estava na corda bamba há muito tempo, né? Eu vejo aqui meu amigo de Capricórnio teve que fazer
muitas coisas, né, para poder continuar nessa jornada. Todo mundo, né, tem... O que você fez aqui, né? Você teve que às vezes deixar de ir muitas vezes num restaurante que você queria ir, às vezes de pedir o teu iFoodzinho, para poder guardar esse dinheiro para algo mais importante, para você poder ter um respaldo futuro. Eu vejo o Capricórnio sempre muito bem, sabendo administrar muito bem o seu dinheiro, o seu futuro, a sua vida, porque está se tornando um imperador. Número 4, arcano maior, que rege essa leitura. O imperador, ele fala também sobre o artifício de controlar os impulsos, né? E você já mostrou aqui com esse 2 de ouros que você já controlou muito esses impulsos. Então chegou a hora de você upar, como dizem os gamers, upar na vida. Upar. Olha, esqueci, desculpa, viu? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês estão gostando desse novo místico, cenário místico. É um pouco mais escuro, então, mas acho que dá pra ver tudo, não dá? Só coloquem sim, gostei, não gostei, para eu ter uma ideia. Mas voltando ao assunto, você agora vai ir para um novo rumo de ser um imperador, de poder com certa clareza, e principalmente aquele estresse que ficou no passado, que ainda tem resquícios no presente. Isso vai deixar de ser essa realidade de, às vezes, né, um certo sacrifício que você teve que fazer. Mas quem sacrifica sempre chega mais do que o que não faz nada. Desculpa falar, mas é isso. Porque o sacrifício às vezes vale a pena para a gente entender certas coisas. Ainda mais nesse mundo, é tão difícil as coisas, é necessário às vezes um sacrifício para você poder dormir bem no dia seguinte, para você ter uma certa vontade de continuar, né, a crescer. Aqui com 2 de ouros, com o imperador, essa vontade está se tornando uma sabedoria com o imperador. Está se tornando algo até corriqueiro do dia a dia. E é isso que é muito legal. No começo o sacrifício é muito difícil, mas depois você vê que certos sacrifícios ficam fáceis. É um sistema também na nossa própria cabeça. Vai tentando, vai, por exemplo, investindo, ganhando dinheiro. Você vai ver que aos poucos esse sacrifício torna um prazer. É tudo uma questão de costume. Mas depois aqui temos a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas aqui, nesse sentido, eu vejo que é outra pessoa, né? É uma pessoa literalmente que tem aquela inveja feia. Em muitos casos a gente é a própria energia, né? Mas nesse caso eu sinto, a espiritualidade vem um alerta. Tem alguém aí, uma pessoa muito invejosa. Eu vejo, pode ser da família, pode ser amigos, mas te atrapalha muito. Por muitos momentos essa pessoa te deixou, sabe, meio triste. Você não entendeu até onde uma pessoa que você já ajudou tanto, que você já deu tanto, pode chegar ao ponto de internamente ela querer tua cabeça. Assim, literalmente, modo de dizer, mas querer ver o teu mal, querer ver você sempre pior do que ela, né? Eu acho que é mais isso. E chegamos no 8 de copas. Tanto que você, apesar de esses sacrifícios, toda a sua força de vontade, você ainda chegou agora no momento que você acha onde o lugar que você está já não está mais batendo na frequência. Você quer mudança, né, na sua vida, você quer um caminho novo. Você teve muita mágoa com o familiar, com
um amigo, com alguém que você achava que era para sempre, né? Mas hoje você vê que nada é para sempre. Assim como eu já falei da nossa árvore aqui, a árvore da vida da Cabala, tudo está em transformação. Mesmo às vezes um relacionamento, um casamento, até a nossos pais, a nossa família, as coisas mudam, as coisas transformam. Agora, o que não pode deixar de mudar é sua atitude consigo mesmo. O que não pode deixar é você se abandonar por coisas que os outros fizeram a você ou por achar que você tem culpa no cartório. Aqui você não tem Capricórnio. Você não tem, você fez tudo direito. Você fez tudo como você podia, porque nem sempre a gente pode fazer como a gente quer, mas você fez como você podia. Então eu vejo que eu acho válido você querer um novo recomeço, um lugar talvez que combine mais com o que você se tornou hoje, que é esse imperador. Você cortou quem tinha que cortar, você já viu, estou falando com uma pessoa mais madura, no mínimo uns 35 anos para frente, que já passou por muito aqui e agora quer algo novo, quer um recomeço que ela merece. Só que existem muitas dúvidas, né? Quando a gente tem, e aqui é 8 de copas, quando a gente é uma pessoa muito emocional, a gente às vezes não consegue ter uma racional simplesmente seco, né? Frio, porque a gente tem também a mania de sempre pesar na balança as emoções, e isso é muito válido. Cada dia menos as pessoas pesam as emoções na balança. Todo mundo só quer saber de dinheiro, futilidade, todo mundo já está meio desconectado, já virou até uma inteligência artificial, e às vezes até eu acho xingamento com a inteligência artificial, porque tem umas que elas são muito produtivas, né? Mas tem gente aí que não serve nem produtivar, só atrapalha os outros, né? Impressionante. Desculpa o desabafo, mas é assim que é. Mas eu quero abrir mais aqui, vamos abrir Capricórnio, porque eu entendo totalmente essa sua vontade de um começo novo. Então eu vou pegar aqui, já peguei, né? Me avisei o baralho cigano. Também vou pedir mais 4 cartas. No total um 8 infinito, porque aqui a leitura ela tem que ser não só para hoje, mas para todo o infinito. Pelo menos a reverberação que eu quero que esteja em você é para o infinito, porque não existe o fim. Não existe o fim. Aqui é tudo eterno, só se transforma. Então a minha leitura sempre é no mínimo 8 quartas. A simbologia do número 8, que também está em cima na horizontal do mago. O 8 simboliza muito esse infinito. E aqui, ó, 2, apesar de ser 2, também tem. Ouroboros simboliza o infinito. Ó. Parece um 8 ali, né? Na vertical. Tá, tô empolgando muito e a gente tem que falar. Tem que continuar a leitura, né? Às vezes eu me empolgo, mas eu acho que vale a pena. Cavaleiro, mais um cavaleiro. Então são mudanças mesmo que chegaram. A foice e o chicote. Livro eu acho que tá muito atrelado a essas duas cartas, o Imperador e os 2 de ouros, né? Você, como eu já disse, já fez muito sacrifício. Aqui está falando de uma bênção. Tanto no seu modo de ver as coisas, é uma nova história, um livro aberto, quanto no jeito que você lida com suas finanças, no jeito que você lida com o seu futuro, seu investimento, toda a sua organização de vida. Eu acho que o livro aqui simboliza, o livro, tá vendo? Simboliza uma nova organização de vida, na matéria, no jeito que você lida com o que te sustenta, com o que te nutre, né? O
cavaleiro, eu já estou falando de novo, eu acho que tem a ver com essa vontade, que não vai ser só uma vontade, mas a partir de poucas semanas, poucos dias, vai se transformar numa ação. O cavaleiro, ele é poucas ideias, entendeu? O cavaleiro aqui, ele é poucas ideias, ele sai no cavalo e vai. Então eu acho que Capricórnio, isso vai acontecer muito. Mas para que isso aconteça, você ainda não tem, né? A gente falou pouco aqui da Rainha de Espadas, que é uma pessoa que você ficou muito chateado, né? Como se tratou, uma pessoa que, apesar de falar lindas palavras, você sente que no fundo ela quer que você seja menos que ela, que você se estrupisse, como diz. E essa foice aqui é a tua espiritualidade falando de novo, que você tem que cortar sem dó. Porque e às vezes não é cortar a pessoa, talvez aqui você já cortou a pessoa, você tem que cortar esse sentimento, esse ranço que ficou, e é uma coisa muito difícil. Eu falo por experiência própria, tem coisas que ainda nem eu cortei, já fazem mais de 3, 4 anos que aconteceu comigo. Então, quando vem a foice, quando tem esse todo o diagrama aqui, eu sei que é uma coisa difícil, viu, Capricórnio? Mas dê tempo ao tempo, todo dia 1%, pensa todo dia 1% a menos, né, nesse trauma, nesse ranço de sentimento que ficou no seu coração, para poder abrir espaço novo, para as sombras também dissiparem, e essa luz, como tem essas luzes maravilhosas aqui, comecem a entrar mais na sua vida. Então coloque aqui nos comentários, ajude o nosso canal. Todo dia é um dia que as luzes com a força divina entram na minha vida. Todo dia é um novo dia e as luzes com a força divina entram na nossa vida. Coloque isso, vai te trazer muita felicidade, uma manifestação, uma simbologia que vai te trazer muitas coisas maravilhosas, porque você está decretando que você quer isso na sua vida. Mas, falando de coisas não tão boas aqui, a foice, você com o chicote, é isso, você propõe muito, você fica pensando, será que eu faço isso, será que não? E aí você fica, às vezes, perde um dia ou perde uma semana, porque você não sabe como se mover, mas isso vai acabar, viu? O cavaleiro aqui vai ter um dia que você vai cortar cada vez mais esse sentimento, às vezes até uma culpa, né? Porque tem um chicote aqui, uma certa culpa, e você vai simplesmente, pela metade, isso vai começar a parar de afetar a sua vida, você vai agir, porque chegou a tempo, você já processou essa dor, todo esse luto que você teve, e aí depois do luto tem ação. O cavaleiro não mente. Então, para onde for que você queira esse recomeço, ou às vezes é um recomeço que você nem vai sair da sua cidade, mas aqui é um recomeço emocional, com talvez outra pessoa, se for um caso amoroso, se for alguém da família, um amigo, e aí eu acho que é o tempo mesmo que vai fazer você esquecer tudo isso, meu amigo, minha amiga de Capricórnio. Eu quero saber mais. Vamos ver se tem mais algo que a gente precisa saber para o coletivo de Capricórnio. Tem só 3 cartas desse tarô mágico. Tem algo a mais? Espiritualidade que a gente precisa saber sobre Capricórnio. Cai aqui a sua vontade de novo. Eremita. Aceitar. Mais uma. Meu Deus, pedi mais uma. Mas eu vou aceitar, viu? As 4. Porque está trazendo muitas informações novas que são muito de grande valia aqui. Quando eu peço pra gente ter um novo, né, uma coisa nova, é porque eu sinto, e aí a
as coisas acontecem, vem, cara. Às vezes vem um bolo desse aí, bicho. Então, o primeiro que saiu foi o Cavaleiro de Ouros. Tem muito cavaleiro aqui. Isso quer dizer que vai ter muito movimento. Apesar... Dá pra ver? Acho... ele tá com uma moeda aqui. Apesar de... O que eu sinto aqui é que você com muito tempo nessa corda bamba, de sacrifício, às vezes até um pouco de depressão, tanto na sua vida financeira, quanto no seu trabalho, quanto nas coisas que realmente faziam parte, que vocês queriam que fosse ao mundo, né? Mas era um momento mais de ficar sozinho. Mas agora as coisas vão dar, principalmente no financeiro aqui. Algo vai chegar que vai te dar um impulso, talvez até de você sair desse lugar, ou realmente só transformar sua vida. E também, depois disso, pode ser que você ainda continue querendo saber mais sobre si. Porque o que aconteceu aqui foi uma experiência. Capricórnio pensa muito em dinheiro, né? Pensa muito na abundância, o que é natural. Cada signo tem as suas coisas boas e ruins. Eu não estou dizendo nem que é bom ou ruim, estou dizendo só uma característica de Capricórnio, de querer sempre estar seguro, né? Então eu te digo que você vai estar seguro, mas a má notícia ou boa notícia, depende de você, é que apesar disso, desse novo rumo que você vai tomar e vai tomar entre 2, 3 semanas ou 2, 3 meses, ainda tem muita coisa para você limpar nessas sombras, nessa energia, porque você ainda tem aqui, ó, o eremita, tem o 8 de espadas, que é uma certa prisão mental. Não sei se consegue ver aqui assim, ó, dá pra ver. Ela tá com uma venda e tá com todas as espadas para baixo, né? E tá no escuro. Então existe uma prisão ainda, meu amigo, minha amiga de Capricórnio, que você não entendeu. E tem a ver com algum vício, alguma teimosia tua. Não é nem de ninguém não, aqui é tua. É alguma corrente que você cisma em não querer quebrar, talvez com essa própria pessoa ou consigo mesmo, de querer sempre voltar achando, por exemplo, querendo sempre voltar para essa amizade, para esse ser, para essa família, esse membro da família, ou esse romance, querendo sempre voltar, fazendo tudo do mesmo jeito, e a pessoa faz tudo do mesmo jeito, e achando que vai ter resultado diferente. Não vai, não vai. E você vai ter perdido toda essa sua construção que você teve de novo, e vai ficar em depressão de novo, uma prisão mental. Então aqui a espiritualidade está pedindo que dessa vez você faça diferente, você realmente entre dentro de si, e aí existem mil e umas maneiras. Você precisa ter um autoconhecimento maior de quem você é, para onde você vai, o que você quer da sua vida. O eremita significa isso, você tem que ter um conhecimento maior, porque se você ficar jogando, empurrando tudo, sem saber o que você quer, quem você é, você vai de novo entrar nessa prisão mental, de novo você vai entrar nesse vício, teimosia. E vício, teimosia não é só drogas, álcool. A gente tem muito vícios em comportamentos, e aqui eu vejo um vício de comportamento, um vício de cegueira, de querer sempre colocar os mãos, como que era? Os pés pelas mãos, e achar que a coisa vai dar certo fazendo a mesma coisa. Não vai. Não vai, meu amigo, desculpa. Não vai. Essa foi a leitura Capricórnio. Eu vou pedir agora um arcanjo que vai te trazer uma mensagem, tá? Mas é isso. Um arcanjo para a última mensagem. Mas não se esqueça, não tente fazer a mesma coisa. Separa um tempo, por exemplo, se for algo ligado a relacionamento, romance, não adianta você sair de um romance e entrar no outro sem você ter se curado de verdade. Aqui está pedindo calma, espiritualidade. Um tempo para você sozinho, sozinha. Um tempo para você se entender. Um tempo para você se melhorar. Fazer uma terapia. Descansar. Ir para a praia. Não é difícil, meu amigo. Você
sai de uma coisa, entra na outra, assim não vai dar. O que será que for? Se for família, a mesma coisa. Não adianta ficar um mês, brigar com aquela pessoa e ela sempre fazer e você sempre fazer a mesma coisa. Mas eu peço aqui agora uma mensagem final para Capricórnio, um arcanjo que a gente precisa saber. Arcanjo Raziel, clara evidência. Estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Ou seja, aqui tem o eremita também. Então fala muito sobre enganos aqui, Capricórnio. Fala muito sobre você sempre querer dar o murro, arrombar a porta, sem ver quem está dentro. Sem pensar, sem ter uma calma, sem ouvir sua intuição. A maior resposta é essa: ouça a tua intuição. Se você está muito estressado ultimamente, tire uns dias de folga, faça algo que possa você ter um pouco de paz, silêncio para ouvir a sua intuição, que isso vai ajudar muito em todo esse esquema aqui que eu vejo, que é sempre uma volta, uma teimosia extrema, que no final só você acaba sendo se prejudicado mais que ninguém, porque você fica meio infeliz e fica numa prisão mental. Mas é isso. Eu espero com todo o coração que você dessa vez tenha mais calma. E é isso, meus amigos de Capricórnio. Linda leitura, bem explicativa. Muito obrigado. Até a próxima aqui no Místico Joffre Tarot. Não esqueça do meu like e não se esqueça da minha mensagem, emoticon, comentário para ajudar o canal. A mensagem para mim é mais importante. Com isso você me ajuda muito. Você vai me ajudar muito, tá? Obrigado.